Olá pessoal, boa noite. Estamos começando esta live especial, quando nós estamos concluindo, uma live de conclusão dos nossos encontros online, da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Tivemos os primeiros 20 dias com palavras específicas sobre colheita e depois 20 dias com convidados especiais, e nós não poderíamos terminar sem ter uma live nossa aqui para concluir tudo isso, que foi realmente algo tremendo que ocorreu nestes 40 dias. Começamos no dia 1º de junho e fomos até ontem, dia 10 de julho, e nestes 40 dias tivemos a oportunidade de ler Apocalipse por 2 vezes. Que tremendo! Realmente foi algo sobrenatural. A campanha em si foi algo sobrenatural. Aleluia! Estamos muito felizes em nome de Jesus. Então você que está chegando, seja bem-vindo a esta live especial, concluindo os encontros online, concluindo a campanha de 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Vamos aguardar mais um tempinho, o pessoal ir chegando, ok? E aí nós vamos dar sequência àquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Ontem eu estava aqui conversando com o nosso convidado, eu disse que na realidade foram mais de 90 dias. Por quê? Porque nós começamos as lives, na verdade, lá no canal da Vigília Web, do Ramo Estendido, e foram 50 dias na contagem do Homer. Durante 50 dias fizemos vigílias, lives de Vigília Web em toda a contagem do Homer, entre a Páscoa e Pentecostes. Depois tivemos o Congresso Ocupe o Seu Lugar de Avanço no tempo de celebração da festa de Pentecostes, e logo na segunda-feira, dia 1º de junho, nós já começamos os encontros online. Então, na verdade, são mais de 90 dias em nome de Jesus, e hoje nós vamos fazer o encerramento de tudo isso em nome de Jesus. Vamos aguardar mais uns minutinhos e nós daremos sequências. Você que está chegando, seja bem-vindo, boa noite, shalom. É uma alegria ter você aqui conosco nesta live especial. Que bênção! Mais um minutinho e nós vamos dar sequência, ok? Aleluia, aleluia, que bênção. Todos vocês que estão entrando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Em nome de Jesus, nós estamos agradecidos ao Senhor, nós estamos alegres. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor foi gracioso como sempre, o Senhor foi bondoso como sempre. Nós realmente entramos nesta realidade da colheita sobrenatural. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Sejam todos bem-vindos. Mais um minutinho e então nós iremos começar esta live especial, ok? Então você que está chegando, seja bem-vindo. Você está nesta live especial, desta conclusão dos encontros online, da contagem do Homer, a Vigília Web da contagem do Homer, este tempo tão precioso, aleluia, festa de Pentecostes, Congresso Ocupe o Seu Lugar de Avanço, e nós estamos aqui com o coração agradecido, aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda, boa noite, shalom. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos.
A ti seja a glória, a ti seja a honra, a ti seja o louvor. Tu és este Deus incrível, tu és este Deus maravilhoso, tu és este Deus único. Nós te adoramos, ao que se assenta no trono, ao Cordeiro de Deus, aos 7 Espíritos de Deus. Nossa adoração, nosso louvor, nossa celebração, nossa alegria, nossa gratidão. Aleluia! Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. O nome do Senhor é santo, é sublime. O nome do Senhor é extraordinário, é torre forte. Aleluia! Glória e majestade estão diante de ti. Força e formosura no seu santuário. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Glória, honra, majestade, poder, riqueza, soberania, ações de graças. Nós te adoramos, somos gratos a ti por todos que se engajaram nesta campanha. Senhor, nós somos gratos a ti por todos aqueles que jejuaram na tua presença, definiram quantos dias jejuar, quais dias jejuar, que período jejuar, jejuaram. Senhor, somos gratos a ti por aqueles que, mesmo não podendo jejuar, participaram ativamente desta campanha. Somos gratos a ti por aqueles que participaram tanto lá na vigília web, na contagem do Homer, ocupe o seu lugar de avanço na celebração de Pentecostes e agora nesta campanha de 40 dias, nos encontros online. Senhor, nós somos gratos a ti pelo mover da tua presença, pelo mover da tua palavra, pelo mover da tua unção, pelo mover da tua glória, como o Senhor nos conduziu. Aleluia! Fomos surpreendidos. Quando nós iniciamos, Senhor, nós não fazíamos ideia de como o Senhor iria se mover, como se moveu e se moverá a partir desta campanha. Então, Senhor, a nossa gratidão a ti. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Só tu és digno de glória. Só tu és digno de honra, só tu és digno de adoração. Tu és o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Tu és aquele que se assenta no trono, no mais alto e sublime trono. O teu reino domina sobre tudo. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Tu és o Rei da glória, forte e poderoso nas batalhas. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós te adoramos, porque na manifestação da tua glória, o Senhor manifesta toda a tua bondade, a tua compaixão, a tua clemência, a tua longanimidade, a tua misericórdia, a tua fidelidade, o teu perdão. Tu és o Deus que perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda iniquidade. Nós te adoramos porque tu és este Deus da aliança. O teu amor é amor de aliança. As tuas bênçãos são bênçãos da aliança. A tua palavra é palavra de aliança. Os teus planos são planos de aliança. Senhor, nós enfatizamos que as tuas bênçãos são bênçãos da aliança. Nós te adoramos. Só tu és digno de glória. Só tu és digno de adoração. Glória e majestade estão diante de ti, força e formosura no teu santuário. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Sê exaltado. Recebe, Senhor, a nossa alegria, recebe, Senhor, a nossa gratidão pelo teu mover, sobretudo nesta campanha. Aleluia! Nós te adoramos. Que o teu reino venha e a tua vontade seja feita assim na terra como nos céus. Manifesta, Senhor, o teu reino, o teu governo
de poder, de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no texto básico, fundamental, que nós utilizamos nesta campanha, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4. E hoje nós vamos ler desde o versículo 34 até o 38. Por quê? Porque quando nós iniciamos, nós iniciamos e fizemos a leitura até o 38. Veja o que está escrito. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ceifa é colheita. Veja aqui. Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. É essa colheita sobrenatural. Eu vos enviei a colher, a ceifar o que não semeaste. Isto é colheita sobrenatural. Por isso nós proclamamos que nós rompemos e acessamos essa colheita sobrenatural. Irmãos, os 20 primeiros encontros online foram palavras específicas sobre colheita, palavras tremendas. Estas palavras você pode encontrá-las no EAD Estúdio Online do Ramo Estendido. Basta você entrar no site do Ramo Estendido, ramoestendido.com.br/EAD, você faz o seu cadastro gratuitamente e então você pode procurar lá nesta plataforma de ensino à distância, esta plataforma de treinamento apostólico e profético do reino, e você vai encontrar lá, cremos que mais uma semana e já estará lá com toda a edição necessária no EAD. Mas também nós temos 20 encontros online com os nossos convidados. E por enquanto, você encontra esses 20 encontros também, não só aqui no canal do Instagram do Ramo Estendido, como no canal do Ramo Estendido no YouTube, ok? Às 20 com os convidados especiais, e estará também esta de hoje, a live especial concluindo a campanha de 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Hoje nós não teremos outros ministros falando. Hoje a apóstola e eu discernimos que nós precisávamos compartilhar com você o processo de Deus conosco para a colheita sobrenatural. Muitos de vocês conhecem a nossa trajetória, mas muitos não conhecem. Para os que conhecem, nós vamos ter a oportunidade de trazer a memória e glorificar ao Senhor. Para quem não conhece, vão ter a oportunidade de conhecer o processo de Deus conosco, com a apóstola Daniela, comigo, liderando o ministério apostólico Ramo Estendido, esse processo para a colheita sobrenatural. E nós sempre iniciamos com os convidados perguntando quem eles eram. Então, vamos lá. Eu sou o apóstolo Adriano José, casado com a apóstola Daniela. Nós somos casados há mais de 26 anos, temos 2 filhos. Os 2 filhos, Judá e Isabel Catarina, são universitários e estão totalmente comprometidos com o reino de Deus no Nova Safra, e em ministérios cooperando conosco
no Centro Apostólico, no Hub Ramo Estendido. E nossa família, nós temos uma aliança com o Senhor, que é o texto de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas é importante que você compreenda de onde nós viemos. Tá? Nós viemos, antes, obviamente, a apóstola Daniela é de Jesus geracionalmente, né? Inclusive fundadores de igrejas de denominação, e eu venho de uma perspectiva, de uma mistura. Meu pai era um desviado da igreja, a minha mãe vem da realidade católica, idólatra. Deus me converteu, né? Uma experiência muito forte, muito profética. E então mudei para Londrina, lá conheci a apóstola Daniela, lá nós nos casamos, lá eu fiz seminário e lá começou a nossa jornada. Foi lá na cidade de Londrina, norte do Paraná. Agora, tanto a apóstola Daniela quanto eu, nós sempre tivemos uma aliança de amor para com o Senhor, em dois fundamentos básicos. Primeiro, amamos ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Como está em Mateus capítulo 4. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disto viverá o homem. E o outro aspecto fundamental é o que está em João capítulo 4, quando Jesus também disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, estes dois aspectos sempre estiveram conosco: ouvir e seguir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Estes dois aspectos sempre estiveram conosco desde o início do nosso casamento, e isto por amor ao Senhor. Tanto que na nossa aliança está uma declaração de Cantares que o amor é mais forte do que a morte, mais forte do que a sepultura. E esta declaração de amor que nós fizemos um para o outro também é a declaração profética no livro de Cantares entre a igreja, a noiva e o noivo. Então, isto sempre esteve conosco. Agora, qual foi o trabalhar de Deus? O trabalhar de Deus foi nos chamar para uma transição da antiga administração para uma nova administração. Sair do velho odre para o novo odre, para uma nova administração do reino de Deus. E como que isso ocorreu? É bom lembrar que nós nos movíamos no modelo antigo, nós nos movíamos dentro de uma estrutura denominacional, numa igreja relativamente, para alguns outros, bastante tradicional, e de lá o Senhor começou a trabalhar conosco, dentro de uma realidade de estrutura de igreja local, e desde lá o Senhor começou a falar sobre o reino de Deus. Nós nos lembramos que em uma determinada ocasião, quando esta igreja local da denominação estava pensando no seu planejamento, a minha sugestão para colocar lá na visão da igreja, qual era a visão da igreja? Expandir o reino de Deus. E desde lá nós estávamos já envolvidos com batalha espiritual, com libertação, com cura interior, com intercessão. Isto já fazia parte do nosso ser. E então Deus começou a trabalhar conosco. Foi quando em dezembro de 1996,
nós fizemos a primeira transição, que foi sair dessa estrutura denominacional, e foi quando nós iniciamos uma nova igreja, plantando uma nova igreja, não dividimos a igreja anterior, nós começamos algo do zero, no dia 1º de dezembro de 1996. Deus estava trabalhando conosco, e ali nós começamos o que naquela época chamava-se Igreja Cristã Apostólica Internacional. Como que uma igreja que está começando tem um nome como esse? Porque nós tínhamos certeza que o nosso destino profético tinha a ver com o mover apostólico internacional. Por isso colocamos o nome, e Deus começou a trabalhar. O primeiro ano foi um ano extraordinário, teve um crescimento extraordinário, tivemos assim um romper. Deus nos permitiu desfrutar de coisas lindas. Havia reuniões tão poderosas que as pessoas, para irem para casa, tinham que ir carregadas, elas não queriam ir embora. Os cultos, as pessoas não queriam que terminasse, havia um mover tremendo. Pessoas se convertiam, passavam na rua, ouviam o som atraía essas pessoas e elas se convertiam. Eu me lembro de uma vez, um traficante entrou num dos nossos cultos, e quando houve a repreensão, ele deu um urro e saiu correndo. Nós demos um comando para ele ficar paralisado, e ele ficou grudado na parede até que alguém pudesse chegar para ministrá-lo. A glória de Deus era intensa nessas reuniões. Havia um mover extraordinário. Nós estávamos começando a desfrutar do vinho novo, mas aí o Senhor começou a trabalhar. É óbvio que naquela época nós não tínhamos a consciência que nós temos hoje, mas Deus estava dizendo, espera um pouquinho, eu tenho um vinho novo, eu comecei a derramar só um pouquinho para vocês se entusiasmarem, mas antes de derramar um vinho novo, eu preciso trocar o odre. E foi aí que nós entramos no start da mudança. Foi aí que os abalos começaram a acontecer. Foi aí que nós entramos num processo de guerra. Quando nós estamos falando do novo odre, nós estamos falando da nova administração do reino. Quando nós estamos falando do novo odre, nós estamos falando de uma nova estrutura de administrar a igreja que Jesus planejou. Uma igreja apostólica liderada por apóstolos, com uma equipe de ministros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que equipam os santos para que cada redimido, cada santo, cada salvo, cada pessoa de Jesus possa ser alinhada, equipada para desempenhar o seu serviço, o seu ministério. Então nós enfrentamos essa guerra. Nós não tínhamos noção, mas hoje, olhando para trás, nós sabemos claramente que todos que estão nesse processo de transição passam com uma guerra violenta com a estrutura da Rainha dos Céus, com a estrutura do sistema do Anticristo. E em 5 guerras principais. E nós passamos pelas 5 guerras intensamente. Guerra na liderança, guerra financeira, guerra na saúde, guerra na família. Ok? Então vamos lá. Guerra na liderança, guerra nas finanças. Vamos lá, liderança, finanças, saúde, família. Tem mais uma que eu estou me esquecendo agora. Eram 5 guerras. 5 guerras. Neste período, a igreja foi abalada. Para você ter uma ideia, nós tivemos que enfrentar uma realidade de fracasso e de frustração. Numa das reuniões, por exemplo, e o louvor. Obrigado, pastor Alessandro. E louvor. Então vou repetir as 5. Liderança, finanças, saúde,
família e louvor. Numa das reuniões, para você ter uma ideia, não foi ninguém. Nós tínhamos um culto por volta do meio-dia e neste dia não apareceu ninguém. E eu me senti um derrotado, um fracassado. E foi neste culto que eu recebi a promessa preciosa. No meio ali eu estava me sentindo na lona. A apóstola Daniela esse dia tinha ficado em casa com os nossos filhos e foi ali que o Senhor me deu a palavra do Salmo 113. Sou eu que levanto o pobre do pó e desde o monturo o necessitado, para fazê-lo assentar entre os príncipes. O que eu vou fazer com vocês vai tirar vocês dessa realidade de pobreza, de fracasso, e eu vou fazer com que vocês se assentem entre os príncipes. Uau! Foi fácil? De jeito nenhum. Irmãos, nós tivemos que verdadeiramente triunfar sobre o espírito de morte. Foi nessa realidade, para vocês terem uma ideia, que a apóstola Daniela teve uma situação de saúde tão intensa que ela chegou a ter o suspiro da morte, o ronco da morte. Eu coloquei a apóstola na cama, repreendi o espírito de morte, porque ela tinha apagado. Ela voltou e ao voltar, foi o tempo necessário para chamar a ambulância chegar e levá-la para o hospital, porque ela estava com a hemoglobina dela em 4. Ela estava em colapso. Neste processo todo, irmãos, nós tivemos que vencer esse espírito de morte. Então, a guerra para triunfar o espírito de morte no que diz respeito a essa questão da apóstola Daniela foi algo violento. Mas não parou por aí. O espírito de morte veio e atacou ferozmente o meu dom e o meu ministério profético e chegou a matá-lo também. Numa dessas ocasiões, nós solicitamos intercessão e uma intercessora teve uma visão clara sobre o nosso ministério. Era como uma árvore morta, seca, da raiz ao topo. Nós tivemos que passar pelo processo de ressurreição. A apóstola Daniela disse: Adriano, eu vejo que teu ministério está morto, mas eu estou orando para que Deus te ressuscite. E nesse processo todo, Deus veio com poder e ressuscitou o meu dom e o meu ministério. Aleluia. Não parou por aí, irmãos. Nós tivemos que vencer o espírito de morte. E foi aí quando eu tive o transtorno de ansiedade generalizada. E nesse processo do transtorno, eu tinha visões de morte. Eu me via no caixão, eu me via sendo lançado do prédio, carros me atropelando. Mas Deus nos conduziu, nos direcionou para o médico certo, o tratamento certo, e junto com o tratamento médico e junto com o tratamento de remédios, Deus nos levou a um processo de identificação, de renúncia, de iniquidades, de mudança de raciocínio. Foi nessa época que nós tivemos o entendimento do Shabat e nós triunfamos. Aleluia! Parou por aí? Não. O ataque financeiro foi violento. Por vezes, nós tínhamos que contar moedinha, para saber o que nós poderíamos comer. E o Senhor nunca nos permitiu abrir a boca. Vários estão aqui que andavam conosco nesta época. Eles são testemunhas. Nós nunca abrimos a nossa boca, porque o Senhor estava trabalhando conosco, a nossa confiança, a nossa dependência dEle. E era tão interessante, porque os irmãos passavam em frente à nossa casa e deixavam pendurado verduras, ovo, carne, queijo. Eles levavam na igreja. Às vezes a gente ia com a última mamadeira, com a última fralda
sobretudo da Isabel Catarina. E quando chegava lá, pastor, olha, Deus colocou no nosso coração essa marca de leite, esse tipo de fralda, e era exatamente a que nós dávamos para nossa filha. Deus cuidando de tudo, nunca deixou faltar nada, mas estava trabalhando conosco neste processo. Então eu quero encorajar você que está passando pelos processos. Deus está criando testemunho. Deus está criando testemunho. E aí? E aí que a igreja não rompia. E dentro deste processo, então, começa algo específico com a igreja. Nós tínhamos alugado um salão, fizemos uma reforma. A apóstola Daniela, né, ela é formada em arquitetura, então usou aquelas tintas assim. Tinha 10 salas. Para um pastor ter uma igreja com 10 salas. E nós preparamos, porque na época nós tínhamos seminários da apóstola Neuza, né, e era importante ter essas salas. De repente Deus fecha a porta da provisão. E aí a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel. Até que nós entendemos que nós tínhamos que fechar a igreja. Fechar aquele prédio, não a igreja. Fechar aquele prédio e tínhamos que entregar. Agora foi um trabalhar de Deus, porque eu estava lá vendo eles desmontarem. A gente tinha investido mais de 150 mil reais para colocar acústica. Não saía um sonzinho para fora do prédio. As divisórias, tudo. Tivemos que vender tudo. Essas cadeiras, e íamos para o hotel. E no hotel, o que acontecia no hotel? Deixa eu te falar isso. No hotel era monta, desmonta, até que nós entendemos que Deus estava nos levando a um processo de desconstrução da velha estrutura, do velho odre, do modelo antigo de ser e fazer igreja. Então, quando nós entendemos que nós estamos neste processo, aí foi algo que foi, assim, nos auxiliando. Então, a partir daí, foi quando Deus realmente nos conectou de uma forma muito forte, e Deus usando, mais uma vez, a apóstola Daniela. Nós tínhamos conhecido o apóstolo Chuck Pierce em 2004, tínhamos acompanhado, mas a partir de 2007, então a apóstola Daniela começou a buscar, e foi quando a gente começou a ler os e-mails deles, as transmissões de internet. Meu Deus. Foi em 2008 que nós começamos a participar dos congressos do Glória de Sião pela internet. Levávamos a turma para dentro do nosso apartamento. Às vezes nós ficávamos uma parte do dia sem transmissão, caía a internet. Meu Deus! Mas nós não desistimos, entendendo que Deus estava num processo de desconstrução e construção. Foi também a apóstola Daniela que percebeu que fazia parte da porção de Deus para nós a escola de Issacar. E aí foi em 2009, nós fizemos o alinhamento com o apóstolo Chuck Pierce, com Glória de Sião. Em outubro de 2009, nós fomos pela primeira vez aos Estados Unidos, e lá, então, Deus manifestou o seu favor. E o apóstolo Chuck Pierce então disse: olha, vocês podem levar a escola de Issacar para o Brasil. Foi quando nós voltamos, fomos para o estúdio para fazer a tradução. Era algo intenso. E neste processo todo foi quando nós iniciamos a Vigília Web. A Vigília Web que nós temos hoje, ela começou em outubro de 2009. Em outubro de 2009. Então já tem uma caminhada aí. Não é? Então você que está nos processos para a colheita sobrenatural, cada um está num lugar, cada um está num estágio.
Então não desanime. Permita que você faça os seus processos. Não queira, né, queimar etapas. Deixa Deus fazer a coisa. E foi aí em 2010 que nós começamos a escola de sacar no Ministério Ágape Reconciliação da doutora Neuza Etioca, como foi a instrução do apóstolo Chuck Pierce para fazer isso. Irmãos, foram 5 anos. Eu saía de Londrina e nos primeiros 1 ano e meio, 2 anos, eu ia de ônibus na segunda-feira à noite, poltrona convencional, chegava lá na terça de manhã, na terça à noite dava aula, na terça à noite eu voltava de ônibus convencional, toda semana, por volta de 2 anos. Nos últimos 3 anos, qual era a trajetória? Eu ia de avião na terça, depois do almoço, e voltava de ônibus toda semana. Você pode contar nos dedos os dias que eu não fui. E sempre os dias que eu não fui foi porque o aeroporto de Londrina estava fechado. 5 anos. E foi neste processo que Deus, então, lá, quando nós fomos, na verdade, em 2009, nós já estávamos, Deus já tinha nos dado o ramo estendido em Gênesis 49, 22. Então, com a escola de sacar, nós vimos que o ramo estendido tinha que operar dentro desta realidade. E então a escola de sacar, desde das aulas que nós tínhamos pela internet, e depois nas traduções no estúdio, e depois as aplicações no Ágape, realmente revolucionou conceitos, convicções, modelo, processos de raciocínio, estruturas de pobreza sistêmica, estruturas religiosas de legalismo. Meu Deus, o Senhor foi trabalhando conosco, não é? A fé, porque nesse processo de desconstrução, principalmente a minha fé foi lá para baixo, quase não, na verdade se estabeleceu uma estrutura enorme de incredulidade. Então tivemos que trabalhar com isso e muitas vezes o que mais foi trabalhado em nós foi esta fé para suportar os processos. Mas de repente o Senhor começou a trabalhar a fé para as conquistas. Um outro ponto assim, muito pontual, foi então que nós deveríamos começar a formação de um centro apostólico. Isso começou lá em Londrina, e aí então lá na Avenida Duque de Caxias, em frente à prefeitura, nós começamos aquilo bem inicial sobre o centro apostólico, e foi interessante que a nossa primeira reunião tinha a ver com a festa de Pentecostes. Olha que coisa tremenda. Quando nós recebemos os nossos primeiros alinhados, olha que coisa. Lá na Bandeirantes, e nesse processo, Deus começou então a dizer que nós deveríamos retornar aos eventos, porque quando nós fazíamos parte da igreja local, denominacional, nós trabalhávamos com jovens e nós fazíamos eventos tremendos. Um deles chamava-se Kyrios Music, o Som da Esperança, que acontecia nos dias do carnaval, era um evangelismo forte com os jovens. Então agora o Senhor havia dito, vocês precisam voltar, só que agora, num conceito apostólico na unção de sacar,
foi quando nós começamos o congresso Ocupe o Seu Lugar de Avanço. Isto em 2014. E quando que deveria ser o congresso Ocupe o Seu Lugar de Avanço? No final de semana de primícias do mês de Nissan, que é o mês conectado com a tribo de Judá, esta tribo que expressa o governo apostólico. Então nós começamos a ter, e isso foi avançando. Nós fizemos Ocupe o Seu Lugar de Avanço 2014, 2015, 2016. Quando chegou em 2016, foi quando nós recebemos uma palavra, porque algo já estava acontecendo, nós já tínhamos vindo a Campinas, Deus já tinha dito nesse processo todo que havia herança nossa aqui em Campinas, porque as minhas tataravós foram de Campinas para a cidade de Minas Gerais, onde eu nasci. Então, mas agora em 2016, no Ocupe o Seu Lugar de Avanço, nós vimos que nós tínhamos que vir para Campinas. E algo que estava assim interessante, porque em 2016 foi quando nosso filho Judá passou na Unicamp e veio morar em Campinas. E no Ocupe, mas Judá foi, ok? Mas lá no Ocupe o Seu Lugar de Avanço foi quando Deus falou, olha, vocês têm 3 meses para começar algo em Campinas. Então, quando foi agosto de 2016, em pleno mês de Av, que é o mês para você entrar na terra, o problema de Israel foi que em Av Israel deveria ter entrado e não entrou. Nós entramos em Campinas exatamente no mês de Av, no calendário greco-romano, agosto de 2016. E então nós viemos para Campinas. E Deus, nesse segundo semestre, foi quando Ele nos disse, olha, eu vou dar a vocês um projeto de conquista a partir do território para vocês estabelecerem um centro apostólico em Campinas para as nações. Então, veja, é importante que você mantenha o seu movimento de avanço. Um dos princípios que marcou a nossa jornada, tem marcado a nossa jornada, é perseverar em seguir ao Senhor. Nós não somos e não seremos perfeitos até que haja a transformação final. Nós temos noção clara disso, mas nós não podemos deixar de perseverar em seguir ao Senhor. E então Deus nos deu um plano estratégico em 3 etapas. Foi quando então, no ano de 2017, nós alugamos uma casa afastada aqui em Campinas, sem nome, baseado em Mateus capítulo 10, a Shalom House, ou a Casa da Paz, como está em Mateus 10, e ali ficamos durante um ano, nos finais de semana de primícias, fazendo ali treinamentos. Quando foi em 2018, nós mudamos, a família mudou para Campinas, e foi quando nós alugamos o prédio que nós temos hoje, o Hub Apostólico, o nosso centro apostólico. Neste processo todo, olha que tremendo, neste processo todo, nós fomos convidados para participar da rede apostólica Global Spheres. Quando nós fomos convidados, a apóstola Daniela e eu fomos convidados pelo apóstolo Chuck Pierce para fazermos parte desta rede, nós vimos que estava se iniciando o cumprimento da palavra do Salmo 113, porque nós estaríamos assentados entre os príncipes das nações. Olha como que Deus é. Olha os processos. Aleluia. E Deus trabalhando conosco. Mudando o
o nosso raciocínio, mudando conceitos, paradigmas, mudando estruturas, nos revelando as questões do reino, as questões dos 5 ministérios, as questões das 7 montanhas. Deus trabalhando conosco para que nós estivéssemos fundamentados no novo odre, para o novo vinho. Neste processo, Deus então diz, agora vocês precisam começar um outro evento chamado Impacto Profético. Assim como vocês têm o evento apostólico, vocês precisam ter o evento profético. E foi quando nós começamos a realizar o Congresso Impacto Profético. Olha que tremendo. Neste processo todo, Deus começa a falar com a apóstola Daniela, e esse é um processo longo, porque na verdade Deus começou a falar com ela ali em 2012, mas eu quero confessar para você, a resistência maior sempre foi minha, mas quando chega agora aqui em Campinas, Deus começa a dizer, olha, vocês precisam agora voltar a trabalhar com os jovens, com a experiência, com a transformação que vocês têm. E foi aí então que nós iniciamos o trabalho com o Nova Safra, esta nova geração de jovens inovadores. Então nós já tínhamos os alinhados, pessoas, famílias, ministérios, igrejas, negócios. Agora também o Nova Safra, começamos a trabalhar e nos alegramos com esse trabalho com os jovens. E o ano passado nós começamos a Rede Apostólica 5x7, uma reserva triunfante, aleluia. E neste mover dos alinhados, neste mover com Nova Safra, neste mover com a Rede Apostólica, Deus foi nos direcionando para construir, para estruturar, para realizar o Centro Integrado de Capacitação, onde está o EAD Studio Online, que é esta plataforma de treinamento, de conteúdo apostólico, profético do reino. Irmãos, nós precisamos compreender que agora, neste tempo, Deus nos deu a honra de participarmos de mais 2 mesas de príncipes. Fomos chamados e hoje fazemos parte do Conselho Apostólico Brasileiro, o CAB. Então, eu me assento com os príncipes do Senhor ali no Conselho Apostólico Brasileiro, que é cumprimento da promessa do Salmo 113. E tive o privilégio de, junto com o apóstolo Coraiola e outros, fazer parte da fundação da Coalizão dos Ministérios do Brasil, no qual eu tenho a honra, pela misericórdia de Deus, de ser um dos vice-presidentes trabalhando na montanha da economia. Então, hoje, o ramo estendido, a apóstola Daniela e eu, nós temos colhido de maneira sobrenatural. Às vezes, pessoas líderes dizem a nós, olha, vocês não têm ideia de quanto vocês nos impactam. Através da intercessão profética, através da vigília web, através dos cultos, através dos treinamentos, através dos congressos, e nós ficamos assim, Senhor, Senhor. Por isso eu quero te dizer, querido, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero dizer para você, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E pela sua misericórdia, sempre, sempre, nós dizemos, Senhor, ajuda-nos a perseverar em seguir ao Senhor.
de estação em estação, de fé em fé, de glória em glória. Aleluia, aleluia. Hoje temos colhido frutos, temos tido colheita com os nossos filhos, nesse processo todo. Temos tido colheitas com os alinhados que operam nas tribos. Nós trabalhamos com as tribos, a tribo de Judá, a tribo de Issacar, que opera nos vigias e intercessores, a tribo de Zebulon. Nós hoje operamos com Nova Safra, com a rede apostólica, com o centro integrado que opera no EAD. Olha, nós somos gratos ao Senhor, porque nós temos vivenciado que Ele nos tirou da pobreza, do monturo, do fracasso, da vergonha, e tem nos feito, pela sua misericórdia, tem nos feito assentar entre os príncipes do seu povo, no Brasil e no exterior. Aleluia! Nós não poderíamos concluir esta campanha de 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural sem que nós compartilhássemos que de onde saímos, o Senhor nos tirou do fracasso, da pobreza, da vergonha e nos fez assentar entre os príncipes. Vocês viram os convidados que nós trouxemos. São nossos amigos, são príncipes do Senhor. Temos tido colheita sobrenatural, porque hoje nos movemos verdadeiramente no novo odre, na nova administração do reino de Deus. Nós operamos nos 5 ministérios e nas 7 montanhas. Hoje somos agentes do reino, de influência do reino na nação e fora da nação. Aleluia, aleluia. A glória pertence ao Senhor. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer algo, sendo um ministério diferente. Porque uma coisa é você fazer todo esse processo sendo um ministério que as pessoas estão assim acostumadas. Quantas vezes, até hoje, as pessoas querem nos entender. E a gente diz assim, olha, elas perguntam, vocês são tradicionais, vocês são pentecostais? O que vocês são? Vocês têm igreja? Como é que é? Nós somos um ministério fora da caixa, até o apóstolo Aloysio, conversando comigo uma vez, ele disse, realmente o ramo estendido é para fora do muro. Ele estava citando o texto de Gênesis 49, 22, que é o texto do ramo estendido. É um ramo junto à fonte, um ramo frutífero que estende por sobre o muro. É um ramo frutífero, é um ramo de colheita. E nós somos gratos ao Senhor porque temos colhido sobrenaturalmente. E uma das colheitas é exatamente as amizades com ministros preciosos, homens e mulheres de Deus, que temos tido no Brasil e fora do Brasil. Aleluia. Irmãos, sem falsa modéstia, mas com plena convicção que somos o que somos pela graça de Deus. Somos o que somos pela graça de Deus. E nós temos clareza que nós estamos apenas entrando na colheita que está por vir, porque esta década será uma década apostólica. E eu quero concluir aqui com o texto de João. O texto de João que nós usamos esses 40 dias é um texto predominantemente do reino e apostólico. Do reino,
porque tem a ver com Jesus, ele é o Rei das Nações. E tem a ver com o apostólico, porque tem a ver com o envio. E nós falamos desde o primeiro encontro online, que nós estamos guerreando, proclamando uma colheita apostólica do reino. Neste texto de João, capítulo 4, o verbo enviar foi declarado 2 vezes. Primeiro, quando Jesus é enviado pelo Pai. E na segunda vez, quando ele nos envia. Isso é apostólico. Nós fomos enviados para colher. E fomos enviados para colher de maneira sobrenatural. A apóstola e eu vimos que nós precisamos compartilhar isso com você, para que você tenha bom ânimo, para que você possa perseverar em seguir ao Senhor, passar pelos processos de desconstrução e construção, para que a ordem do reino de Deus se estabeleça e você possa avançar em direção ao cumprimento profético de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos que o ramo estendido continuará se estendendo, não só para regiões do Brasil, para as nações da terra. Aleluia. Aleluia. Então agora nós vamos orar e eu quero, na autoridade do nome de Jesus, na unção apostólica e profética, segundo a palavra de Jesus, te enviar, te comissionar para esta colheita sobrenatural, para que você esteja colhendo até onde você não semeou, em nome de Jesus, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu quero, antes de fazer este envio, eu quero agradecer a Deus pela vida da apóstola Neuza Itioca, porque nesses processos todos, Deus usou a vida da apóstola Neuza nas nossas vidas e no nosso campo de uma maneira muito peculiar. A nossa gratidão eterna ao Senhor pela vida da apóstola Neuza e a nossa gratidão também intensa pelo apóstolo Chuck Pierce e o Dr. Robert Heidler e a Linda Heidler, porque eles, principalmente a Linda Heidler, têm nos acompanhado nesse processo todo em nome de Jesus. A Bíblia diz: a quem honra, honra. Então vamos orar e eu vou, então, na autoridade do nome de Jesus, na palavra de Jesus, na unção apostólica, te enviar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, na palavra de Jesus, eu uso agora esta autoridade e eu envio todos que participaram desta campanha, os que jejuaram, os que não puderam jejuar e participaram, os que participaram das lives, encontros online, sejam enviados para o seu campo de colheita e que haja uma colheita sobrenatural, uma colheita extraordinária, abundante, até mesmo onde eles não semearam, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Vamos colher de maneira extraordinária, abundante, sobrenatural. Deus te abençoe.